Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais controversos do universo farmacêutico, a Durateston. Nós vamos destrinchar tudo sobre ela, desde sua composição única e para que ela serve de verdade, segundo a medicina, até seus efeitos colaterais, a forma correta de usar e por que ela se tornou tão popular fora dos consultórios. Lembre-se que aqui no canal a gente sempre tenta responder o máximo de perguntas possível nos comentários. Então, se ao longo do vídeo surgir alguma dúvida ou se você tiver alguma experiência para compartilhar, escreva lá embaixo. A sua história pode ajudar outras pessoas e juntos a gente forma uma comunidade de aprendizado e apoio. E antes de começarmos, aquele aviso essencial. Este vídeo é totalmente educativo. A nossa intenção é levar informação de qualidade para você. Nenhum tratamento ou uso de medicamento deve ser feito por conta própria. A consulta e o acompanhamento de um médico são indispensáveis para a sua saúde e segurança. Então, vamos começar pelo básico do básico. O que é, afinal, a Durateston? Pense nela não como uma única substância, mas como um time, e uma equipe de 4 jogadores trabalhando juntos. Durateston é o nome comercial de uma solução injetável que contém uma mistura de 4 tipos diferentes de testosterona. Mais especificamente, 4 ésteres de testosterona. Calma, a palavra éster pode parecer complicada, mas a ideia é bem simples. Imagine que a molécula de testosterona é um carro de corrida, pronto para agir no corpo. O éster é como um reboque de tamanho diferente que a gente prende nesse carro. Um reboque pequeno é liberado rapidinho, e o carro entra na corrida quase que imediatamente. Já um reboque gigante demora muito mais para ser desengatado, então o carro só começa a correr bem depois. Na Durateston, temos 4 reboques de tamanhos diferentes ligados à testosterona. São eles: o propionato de testosterona, o fenpropionato de testosterona, o isocaproato de testosterona e o decanoato de testosterona. Cada um tem um tempo de liberação diferente no organismo. E é essa combinação que faz da Durateston algo tão particular. Vamos pensar nessa equipe como uma banda. O propionato, com seu reboque curtinho, é o guitarrista que entra com um solo rápido e energético. Ele age rápido, dá um pico de testosterona no sangue logo nos primeiros dias, mas seu efeito também passa rápido. Depois entram o fenpropionato e o isocaproato, que são como o baixista e o baterista. Eles têm um tempo de ação intermediário, mantendo o ritmo da música, ou seja, mantendo os níveis de testosterona estáveis por mais tempo. E por último, temos o decanoato de testosterona. Esse é o tecladista que segura uma nota longa e contínua ao fundo. Ele tem o reboque mais longo de todos, sendo liberado muito lentamente no corpo. Seu efeito pode durar semanas. A grande sacada dessa mistura é justamente essa: criar um efeito de liberação prolongada e mais estável, evitando os picos e vales muito acentuados que uma única testosterona de ação rápida causaria. Com essa composição única, a principal indicação médica da Durateston é o tratamento da hipofunção testicular, também conhecida como hipogonadismo masculino. Essa é uma condição em que os testículos não produzem testosterona em quantidade suficiente para as necessidades do corpo. É para isso que ela foi criada, e é para isso que os médicos a prescrevem. O hipogonadismo pode ter várias causas. Ele pode ser primário, quando o problema está diretamente nos testículos, que por algum motivo, seja genético, por lesão ou doença, não conseguem produzir o hormônio. Pense nisso como uma fábrica que está com as máquinas quebradas. Não importa quanta ordem de produção chegue, ela não consegue entregar o produto. Ou o hipogonadismo pode ser secundário. Nesse caso, os testículos, a nossa fábrica, estão funcionando bem. O problema está na central de comando, que fica no cérebro, mais especificamente no hipotálamo e na hipófise.
São eles que enviam os sinais para os testículos produzirem testosterona. Se esses sinais não são enviados corretamente, a fábrica para de produzir por falta de ordem. Os sintomas de testosterona baixa podem ser bem impactantes na vida de um homem. Incluem cansaço extremo, diminuição drástica da libido e do desejo sexual, disfunção erétil, perda de massa muscular e de força, acúmulo de gordura corporal, alterações de humor, irritabilidade e até depressão. A terapia de reposição com Durateston visa normalizar os níveis de testosterona e, consequentemente, aliviar esses sintomas, devolvendo a qualidade de vida ao paciente. Falando de nomes, Durateston é a marca de referência, fabricada pela Aspen Pharma. Mas como a patente já expirou, hoje em dia é possível encontrar versões genéricas, que são vendidas simplesmente como blend de testosteronas ou composto de testosteronas. A fórmula é a mesma, com os mesmos 4 ésteres nas mesmas proporções: 30 mg de propionato, 60 mg de fenpropionato, 60 mg de isocaproato e 100 mg de decanoato, totalizando 250 mg por mililitro de solução. Agora, vamos à posologia, ou seja, como ela é usada no tratamento médico. A bula e a prática clínica recomendam geralmente a administração de uma ampola, que contém 1 ml da solução, por via intramuscular profunda. A frequência padrão é de uma injeção a cada 3 semanas. Essa frequência foi calculada justamente com base na ação prolongada daquele éster mais lento, o decanoato, para manter os níveis hormonais dentro da faixa fisiológica normal. A aplicação deve ser feita por um profissional de saúde ou por alguém treinado para isso. É uma injeção intramuscular profunda, geralmente aplicada no músculo glúteo. É crucial que a aplicação seja feita corretamente para garantir a absorção adequada e evitar problemas como dor excessiva, formação de nódulos ou abscessos. A higiene do local e dos materiais é, obviamente, fundamental. O médico que acompanha o tratamento vai solicitar exames de sangue periódicos para monitorar os níveis de testosterona e ajustar a dose ou a frequência, se necessário. Não é uma receita de bolo. Cada organismo responde de uma maneira e o tratamento precisa ser individualizado. Além da testosterona, outros parâmetros são acompanhados, como hematócrito, que mede a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, o perfil de colesterol e o PSA, o antígeno prostático específico. E aqui entramos em um território muito importante, os efeitos colaterais. Nenhum medicamento é isento de riscos, e com hormônios, a atenção precisa ser redobrada. Os efeitos adversos da Durateston estão diretamente ligados ao aumento dos níveis de testosterona no corpo. Alguns são mais comuns e, de certa forma, esperados. Por exemplo, é comum o aumento da oleosidade da pele e o surgimento ou piora da acne, principalmente no rosto, costas e ombros. Pode haver também um aumento no crescimento de pelos corporais. Para homens com predisposição genética à calvície, a testosterona pode acelerar o processo de queda de cabelo, pois ela é convertida em um metabólito chamado dihidrotestosterona, ou DHT, que é o principal vilão dos folículos capilares. Outro ponto é o impacto no humor. Enquanto muitos homens relatam melhora na disposição e bem-estar, doses elevadas ou uma sensibilidade individual podem levar à irritabilidade, impaciência e até agressividade. A libido, ou desejo sexual, geralmente aumenta, o que é um dos objetivos do tratamento para quem tem deficiência. Mas em excesso, pode se tornar um problema. Agora, vamos falar dos efeitos colaterais mais sérios e que exigem monitoramento médico constante. Um deles é a policitemia, que é o aumento do número de glóbulos vermelhos no sangue. A testosterona estimula a medula óssea a produzir mais dessas células. Isso pode deixar o sangue mais grosso, mais viscoso. Imagine tentar bombear mel em vez de água por um cano.
Esse sangue mais denso aumenta o risco de formação de coágulos, o que pode levar a eventos graves como trombose, embolia pulmonar, infarto e AVC. O sistema cardiovascular como um todo pode ser afetado. A reposição de testosterona pode alterar os níveis de colesterol, geralmente diminuindo o HDL, que é o colesterol bom, e aumentando o LDL, o colesterol ruim. Além disso, a retenção de sódio e água pode ocorrer, levando a inchaço e aumento da pressão arterial, o que é um fator de risco adicional para o coração. Um dos efeitos mais conhecidos e temidos é a supressão do eixo hormonal natural do corpo. Pense no seu sistema hormonal como uma empresa autossuficiente. A diretoria no cérebro manda ordens para a fábrica, os testículos, produzir testosterona. Quando você injeta testosterona de fora, a diretoria percebe que já tem muito produto no mercado e pensa: opa, não preciso mais mandar ordens de produção. E ela para. Essa parada faz com que a produção natural de testosterona pelos testículos diminua drasticamente ou até cesse completamente. O resultado visível disso é a atrofia testicular, ou seja, os testículos podem diminuir de tamanho. A produção de espermatozoides também é prejudicada, o que pode levar à infertilidade. Em um tratamento médico supervisionado, o médico está ciente disso e maneja os riscos. Mas no uso sem acompanhamento, essa supressão pode ser um problema sério e, em alguns casos, de difícil reversão. Outro processo bioquímico crucial que acontece no corpo é a aromatização. O nosso corpo tem uma enzima chamada aromatase, que tem o trabalho de converter uma parte da testosterona em estradiol, que é um tipo de estrogênio, o principal hormônio feminino. Sim, homens também têm e precisam de estrogênio para várias funções, como saúde óssea e função sexual. O problema é quando há testosterona demais. Com muita testosterona circulando, a enzima aromatase trabalha mais e acaba convertendo uma quantidade excessiva em estrogênio. E o excesso de estrogênio em um corpo masculino causa uma série de problemas. O mais famoso é a ginecomastia, que é o desenvolvimento de tecido mamário nos homens. Pode começar com sensibilidade ou dor nos mamilos e evoluir para o crescimento de glândulas. Além da ginecomastia, o estrogênio elevado também contribui para a retenção de líquidos, piorando o inchaço e a pressão alta, e pode causar alterações de humor, deixando o homem mais emotivo. É um desequilíbrio hormonal completo. A saúde da próstata também é um ponto de atenção. A testosterona não causa câncer de próstata, mas se um câncer já existir, mesmo que em estágio inicial e não diagnosticado, o hormônio pode acelerar o seu crescimento. Por isso, antes de iniciar o tratamento e durante ele, o médico sempre investiga a saúde da próstata, através do exame de toque retal e da dosagem do PSA no sangue. Também pode ocorrer a piora dos sintomas da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento natural da próstata que acontece com a idade, causando dificuldade para urinar. Outros efeitos possíveis incluem a apneia do sono, que pode surgir ou piorar em homens que já têm essa condição. E, embora menos comum com as formulações injetáveis, em doses muito altas e uso prolongado, pode haver um estresse para o fígado. Isso nos leva às contraindicações. Quem definitivamente não pode usar Durateston? A principal contraindicação absoluta é para homens com suspeita ou diagnóstico de câncer de próstata ou de mama. Como já explicado, a testosterona pode alimentar esses tumores. Mulheres grávidas ou amamentando também não devem ter contato com o medicamento, pois ele pode causar virilização no feto. Outra contraindicação importante é a alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. E aqui vai um detalhe que muita gente não sabe. A Durateston usa óleo de amendoim como veículo. Portanto, pessoas com alergia a amendoim não podem, de forma alguma, utilizar este medicamento. Existem também as contraindicações relativas, ou seja, situações em que o uso deve ser feito com extrema cautela e sob vigilância médica rigorosa. Isso inclui pacientes com doenças cardíacas graves
insuficiência renal ou hepática, hipertensão descontrolada, epilepsia e enxaqueca. O médico precisará pesar muito bem os riscos e os benefícios antes de prescrever. Até aqui, falamos do uso médico terapêutico da Durateston. Mas é impossível falar sobre ela sem abordar o seu uso para fins estéticos e de performance, principalmente no mundo da musculação. Esse uso é considerado off-label, ou seja, fora das indicações da bula. E é aqui que os riscos se multiplicam exponencialmente. Para fins de ganho de massa muscular, os usuários costumam aplicar doses muito, mas muito maiores do que as doses terapêuticas. Em vez de uma ampola a cada 3 semanas, não é raro ver pessoas usando 1, 2 ou até mais ampolas por semana. São doses suprafisiológicas, que elevam os níveis de testosterona a patamares muito acima do que seria considerado normal para um ser humano. Nessas doses, todos os efeitos colaterais que mencionamos são potencializados. A acne se torna severa, a queda de cabelo se acelera, a agressividade pode se tornar um problema real e os riscos para o coração, fígado e próstata aumentam drasticamente. A supressão do eixo hormonal é praticamente garantida e muito mais profunda, tornando a recuperação da produção natural de testosterona após o uso muito mais difícil. Para tentar controlar os efeitos colaterais do excesso de estrogênio, como a ginecomastia, muitos usuários recorrem a outros medicamentos em conjunto, como os inibidores de aromatase ou os moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Isso se torna uma salada farmacológica perigosíssima, com cada medicamento trazendo seus próprios riscos e potenciais interações. Tudo isso sem nenhum acompanhamento médico. O que acontece é que ao final de um ciclo de uso de altas doses, o usuário interrompe a aplicação da testosterona externa. Só que a sua produção natural está completamente desligada. O resultado é um crash hormonal. Os níveis de testosterona despencam para perto de zero, enquanto os níveis de estrogênio e de outros hormônios, como cortisol, podem ficar elevados. Nesse período, a pessoa experimenta o oposto de tudo que a testosterona alta proporcionava: perda de massa muscular, acúmulo de gordura, cansaço extremo, depressão, perda total da libido, disfunção erétil. É um estado físico e mental muito debilitante. Para tentar minimizar isso, é comum o uso da chamada terapia pós-ciclo, ou TPC, com outros medicamentos que tentam forçar o cérebro a retomar o envio de sinais para os testículos. Essa tentativa de manipular o complexo sistema endócrino por conta própria é um jogo de roleta russa com a própria saúde. Muitas vezes, o dano pode ser permanente, deixando o indivíduo dependente de terapia de reposição hormonal pelo resto da vida, simplesmente porque seu corpo não consegue mais voltar a produzir testosterona de forma adequada. É por isso que a venda da Durateston é controlada. Ela exige a apresentação de uma receita de controle especial em 2 vias, onde uma fica retida na farmácia. Essa é uma medida de segurança para garantir que seu uso seja feito apenas sob prescrição e acompanhamento médico, para as finalidades corretas e com a devida avaliação de riscos. Vamos recapitular a jornada do medicamento no corpo, de forma bem prática. Após a injeção intramuscular, a solução oleosa forma um pequeno reservatório dentro do músculo. A partir desse reservatório, os 4 ésteres de testosterona são liberados gradualmente para a corrente sanguínea, cada um no seu ritmo. O sangue, então, distribui a testosterona pelo corpo todo. Nos tecidos-alvo, como músculos, ossos e cérebro, a testosterona se liga a receptores específicos, como uma chave que se encaixa em uma fechadura e desencadeia suas ações. Nos músculos, por exemplo, ela aumenta a síntese de proteínas, o que leva ao crescimento muscular. Nos ossos, ajuda a manter a densidade óssea. No cérebro, influencia o humor,
a cognição e a libido. Parte dessa testosterona será metabolizada no fígado e em outros tecidos, sendo transformada em outros hormônios, como o DHT e o estradiol, que também têm suas próprias ações. E, finalmente, os metabólitos inativos são eliminados principalmente pela urina. Todo esse processo, da injeção à eliminação, é o que chamamos de farmacocinética. E no caso da Durateston, ele é desenhado para ser lento e gradual. Para o paciente que realmente precisa, que sofre com hipogonadismo, a Durateston pode ser transformadora. Imagine viver com uma fadiga crônica, sem energia para nada, com a autoestima baixa e a vida sexual inexistente. Para essa pessoa, o tratamento correto, com a dose certa e o acompanhamento adequado, pode significar a recuperação da sua vitalidade e do seu bem-estar. O problema nunca é o medicamento em si, mas o uso que se faz dele. A Durateston é uma ferramenta poderosa da medicina para corrigir uma deficiência hormonal específica. Usá-la sem necessidade, em doses abusivas, para fins estéticos, é como usar um bisturi para cortar pão. Você pode até conseguir, mas as chances de se machucar gravemente são enormes. A decisão de iniciar uma terapia de reposição hormonal é séria e deve ser tomada em conjunto, entre médico e paciente, após uma avaliação completa com exames clínicos e laboratoriais. É um compromisso de longo prazo, que exige disciplina e acompanhamento contínuo para garantir que os benefícios superem os riscos. Portanto, a mensagem final é a da informação e da responsabilidade. A Durateston é um medicamento eficaz e seguro quando usado para sua finalidade médica, sob a supervisão de um profissional qualificado. Fora desse contexto, ela se torna uma porta de entrada para uma série de problemas de saúde graves, que podem deixar sequelas para a vida inteira. Conhecer seu funcionamento, seus benefícios e, principalmente, seus perigos é o primeiro passo para tomar decisões conscientes sobre a própria saúde.